Olá, gente! No vídeo de hoje a gente vai ver três coisas agora, nesse vídeo. Operações com funções contínuas, composição de funções contínuas e uma lista de funções contínuas. E depois a gente vai fazer um exercício bem interessante, tá bom? Então vamos lá, operações com funções contínuas. A gente vai ver, na verdade, um monte de teorema aqui. Ok? Então vamos lá. Primeiro teorema. O que é um teorema? Teorema é uma coisa que o pessoal provou, tá? Então, esse primeiro teorema aqui, a gente começa aqui, ó. Sejam A e B dois subconjuntos dos números reais e f de A em B uma função. Ok? Uma função aqui contínua em P. Lembra que a gente só definiu continuidade em pontos do domínio, então o P tem que estar em A. Se eu esquecer de colocar, está implícito. Se a função contínua num ponto, o ponto tem que estar no domínio. A gente só definiu continuidade nesse caso. Então a primeira coisa aqui. Se o ATIL é um subconjunto do A e o P pertence a ATIL, então a função restrita ATIL também é contínua em P. Eu vou até fazer um desenho aqui. Imagina que esse aqui é o A, esse aqui é o B. Vamos pegar uma cor aqui. Esse aqui é o P. Aqui é o F de P. Tá ok? Eu vou pegar um... E esse conjunto aqui, ó, é o ATIL. É um pedaço do A, mas o P está lá dentro. Tá bom? Então, se a função original f é contínua, quando você jogar fora o A e ficar só com os pontos do ATIL, continua sendo contínua. Ok? Essa aqui é a ideia, tá? O B. Se um B-til está contido no B e a imagem da f está contida no B-til, o que acontece? Eu posso fazer a restrição no contradomínio. Então, a restrição de f no contradomínio é contínua em P. Ou seja, é o mesmo desenho quase, vou fazer o desenho de novo aqui. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Ele tem uma função aqui, mas aqui vamos supor que esse aqui seja o B-til. O B-til é só um pedaço do B, mas a imagem da f cai dentro do B-til, que é f. Então, quando você trocar, né, quando você fizer a f restrita no contradomínio, o B-til continua sendo contínuo. Lembrando que essa notação de restrição no contradomínio foi uma notação que eu inventei, então você não vê nos livros, tudo bem? E a última coisa é o seguinte: se o alfa é um número real, então a função alfa vezes f também é contínua em P. Ok? Bom, isso aqui é bem interessante, tá, gente? O que acontece? Então, vamos ver primeiro. Restrição no domínio. Você tem uma função contínua em P. Quando você restringe no domínio, a continuidade no ponto não perde. Você tem uma função contínua no ponto P. Ah, eu esqueci de colocar o P aqui, ó. P e aqui o P. Você tem uma função contínua em P. Quando você restringe no contradomínio, continua contínua. Aqui é o F de P. E você tem uma função contínua num ponto. Quando você multiplica por uma constante, essa nova função continua contínua no mesmo ponto. Tudo bem? Bom, agora, gente, o que acontece? Tem corolário. O que é um corolário? Vou ensinar para vocês o que é corolário. Tá, vamos então. Eu copiei duas coisas e a gente vai apagar aqui. Olha. Já explico para vocês. Vou ter que colocar uma outra cor aqui.
Ao invés de teorema, eu vou escrever corolário. O que é corolário? Corolário é um teorema que, na verdade, ele é consequência direta de alguma coisa que você acabou de provar. Então, só que eu não provei, eu só enunciei para vocês. Então, eu tenho aquele teorema. Qual que é o teorema? Olha, aqui está escrito corolário, mas eu não paguei ainda. Então, é o mesmo teorema que a gente tinha. Ó. Seja um A e B, dois subconjuntos reais, uma função contínua no ponto P. Tudo bem? Aqui eu vou mudar um pouquinho. Em vez de dizer que a função é contínua no ponto P, eu vou dizer que a função é contínua só. Qual que é a diferença? Se ela é contínua, quer dizer que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Só isso. Ok? Então agora, em vez de ser contínua no ponto P, eu estou pedindo mais, que ela não seja contínua num ponto, que ela seja contínua em todos os pontos. Agora a gente tem assim, primeira coisa. Se o atil está contido no A, aqui a gente não precisa, eu não preciso disso aqui, né, porque não tem mais ponto P. Beleza. Se o atil está contido em A, então a restrição no atil também é contínua. Também é contínua, aqui não precisa do P. Simples assim. Restrição de uma função contínua, continua contínua. Vale no ponto, mas vale para todos também. Ok? Agora vamos apagar algumas coisas aqui. Aqui eu vou tirar o em P. Aqui em P. O que mais que a gente tem? Se o betil está contido no B e a imagem da F está contida no betil, então eu posso restringir no contradomínio. Como a F é contínua, a restrição no contradomínio também é contínua. Se o alfa é um número real, então o alfa F também é contínua. Ok? Simples assim. Agora vamos ver agora um outro teorema. Teorema. Sejam A e B subconjuntos dos reais, vírgula, e F de A e B, não, desculpa, de A em R agora, e G de B em R, funções, e as duas funções contínuas em P. Como F é contínua em P, então P tem que estar no domínio da F. Como a G é contínua em P, então P tem que estar no domínio da G. Então ele está nos dois. Tudo bem? Nessas condições, valem as seguintes afirmações. Afirmações. Quais afirmações? Primeiro, a F mais G é contínua em P. Segundo, a F menos G é contínua em P. Terceiro, a F vezes G é contínua em P. E o quarto, se o G de P é diferente de zero, então o F sobre G é contínuo em P. Tudo bem? Ou seja, se você soma duas funções, se elas duas são contínuas num ponto, a soma continua sendo contínua no mesmo ponto, a subtração, a multiplicação. E a divisão só faz sentido quando a parte de baixo é diferente de zero. Mas se a parte de baixo for diferente de zero, a divisão também é contínua no ponto. E agora tenho um corolário. Corolário. O que é um corolário? É um teorema que as pessoas provaram, né? Os matemáticos provaram, mas é consequência direta do anterior. Ok? Por isso a gente chama de corolário, uma consequência. Tá? Então, aqui é um pouquinho diferente. Sejam A e B dois. Aqui, gente, eu tinha errado inclusive no outro, né? Aqui não é contido. Aqui é contido em R. Vamos corrigir. Que o AB era um subconjunto dos números reais, né? E F e G
funções contínuas. Aqui, em vez de eu colocar funções contínuas, em P, eu só vou colocar funções contínuas. Só que eu vou pedir uma coisa a mais. Aqui, ó, vou voltar. Aqui eu tinha um P no A inter B, ou seja, a interseção de A e B não era vazia, tinha pelo menos o P. Ok? Então, eu vou pedir que não seja vazia essa interseção só para fazer sentido a soma. Tá bom, gente? Se a interseção for vazia, então vou colocar uma hipótese a mais aqui. E vou até... Aqui, suponhamos que a interseção de A com B seja diferente de vazio. Tudo bem? É uma condição a mais. Para quê? Para poder somar. Nessas condições, valem as seguintes afirmações. A FG é contínua, F menos G é contínua, FG é contínua. E a F sobre G? Bom, a F sobre G, ela também é contínua desde que ela esteja definida. Quando que ela está definida? Então, vamos colocar aqui só para a gente lembrar. Ela está definida nesse aqui. O que é o domínio dela? O domínio da FG seria esse conjunto aqui. O conjunto de todos os x aqui no A inter B, tal que o g de x é diferente de zero. Então, se esse conjunto é diferente de vazio, então a f sobre g está definida. Então, a f sobre g é contínua. Tá bom? E se for vazio? Se for vazio, nem existe f sobre g. Ok, gente? Aqui não precisa do contínuo em P. Então, resumindo, soma de funções contínuas é contínua, subtração, multiplicação e a divisão de funções contínuas é contínua. Mas e esse se, esse aqui, não sei o quê? Esse se, x, aqui, essa coisa aqui é só para garantir que existe a f sobre g. E olha só, ninguém reparou, né? Mas tinha um outro easter egg aqui, ó, f sobre o que? Vou apagar aqui. Vou fazer 7. Olha o easter egg aqui, ó. F sobre G. Então, F sobre G é contínua. Tá bom? Beleza? Então, esses são os teoremas. Tem mais coisa? Bom, tem agora a continuidade da composta. Mais um teorema. Hoje é cheio de teorema. No final, eu vou fazer um exercício que usa todos. Teorema. Sejam A, B, C e D subconjunto dos números reais. Vírgula. F de A em B uma função e G de C em D outra função. Ok? Se a imagem da F está contida no C, o domínio da G. Por quê? Para poder fazer a composta, G composta com F. Se a imagem da F está contida no domínio da G, vírgula, F é contínua em P, P tem que estar no domínio da F. E a G é contínua em F de P. Então, a G composta com F também é contínua em P. Bom, vamos tentar desenhar isso aqui. 3 pedaços, tá bom? Vou começar aqui. Imagine que aqui é o D, e aqui é o C, e aqui seria a G. A G sai do C para o D. Daí aqui eu tenho o A, e aqui eu teria a F. Professor, mas a F não cai no B?
ela cai no B. Mas a imagem da F cai dentro do C. Pode ser que o B não, mas a imagem da F cai dentro do C. Então acaba caindo aqui no C. Daí, daqui para cá, esse aqui é a G composta com F. Ok? Esse aqui é o P. Esse aqui é o F de P. E tem o G de F de P aqui. G de F de P. Mas esse aqui não importa muito. Esse aqui. Se a F é contínua no P e a G é contínua nesse ponto no F de P, a G composta com F é contínua no P. Vamos fazer a coisa aqui? Esse aqui seria o A. Esse aqui seria o D. Essa aqui é a G composta com F. Aqui eu teria o P. E a G composta com F é contínua no P. Tudo bem? Bom, agora, gente, a gente tem o corolário, que nem a gente tinha antes. Corolário. Também é um teorema. Sejam AB, esse aqui é a mesma coisa, tem os mesmos conjuntos, tem uma função de f de A em B, uma função g de C em D. A gente vai supor que a imagem da f está contida no C para a gente poder compor. Se a f é contínua e g é contínua, então a g composta com f é contínua. Se a f é contínua, g... Resumindo, composta de funções contínuas é contínua. Tudo bem? E por último, eu vou falar uma lista de funções contínuas. Tá? Tem várias funções que provaram que eram contínuas. Lembra que eu provei que a x² é contínua no zero, provei que as funções afins, aquela ax mais b, são contínuas quando A é diferente de zero. Né? Aqui agora eu vou passar uma lista grande de várias funções que vocês podem usar que são contínuas. E depois eu vou fazer um exercício que vai usar tudo da aula. Tá bom? Primeira coisa, funções constantes. Funções constantes são contínuas. Quais são as funções constantes? É aquelas assim, né, que o f de x é sempre a mesma coisa, é um A, por exemplo, para todo x. Por exemplo, f de x igual a 0 para todo x, f de x igual a 1, f de x igual a 2. E aqui não importa o domínio, tá? Mas esse aqui é a função constante, é um caso particular desse aqui, ó, funções polinomiais. Polinomiais. As funções polinomiais são contínuas. Como é que são as funções polinomiais? Ela sai dos reais, chega nos reais, e ela pega um x e leva num a0 mais a1x mais anx elevado a n. Tudo bem? 3. As funções seno, cosseno, arco, seno, arco, cosseno, são contínuas. Tem mais, a função tangente, mas a tangente eu já sabia. Por quê? Porque a tangente é seno sobre cosseno. A seno contínua, cosseno contínua, a gente já viu no teorema lá embaixo, que é a divisão também. Mas o arco tangente também é contínuo. Tá bom? Seno, e a secante? A secante, por exemplo, a secante é 1 sobre o cosseno. Função constante dividida por cosseno. Contínua, cossecante, enfim. Então eu vou deixar só essas aqui, as outras se lembram. As funções trigonométricas são contínuas. Tem mais? Tem. Aquelas funções que têm raízes, sabe? As raízes. Que raiz? Ó, por exemplo, a raiz quadrada, eu vou demonstrar assim. É uma notação. Isso aqui é uma notação para a função da raiz quadrada. Tá vendo que tem um pontinho dentro? Esse aqui é a função. Ela sai aqui do zero até mais infinito. Não tem raiz de negativo. Chega nos reais. Leva um x. Associa a raiz de x. Ou seja, a função raiz quadrada calculada de x é a raiz de x. Tudo bem? Agora, tem uma função, a raiz pá, tipo, tem a raiz quadrada, a raiz quarta. Quando n é 2, 2 vezes 1 é a raiz quadrada. Quando n é, 2, 2, 2, 4, 6, 8. Ela sai também daqui, chega nos reais, e pega um x e leva no raiz nésima de x, ou x elevado a 1 sobre n. Elas são contínuas. E as raízes ímpares também. Só que
ímpar é 2n mais 1, né? Por exemplo, 3. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 5. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Agora essa aqui sai de todos os reais. As raízes ímpares saem de todos os reais. Pega um x e leva no raiz 2n mais 1 de x. Que eu também posso pensar que é x. Opa, aqui. 1 sobre 2n mais 1. Aqui, a gente apagar aqui. Escrevi errado, né? Aqui seria 1 sobre 2n. Bom, então as raízes são contínuas. Tem mais função contínua? Tem. Vamos fazer mais uma. As raízes exponenciais e logarítmicas. Funções exponenciais e logarítmicas. Ok? Por exemplo, a função exp, função exponencial, ela sai dos reais, chega nos reais, e pega um x e associa ao e elevado a x, ou exp de x, tá? Ela é contínua. A ln é a função que sai do zero mais infinito aqui, chega nos reais, e pega um x e associa ao ln de x, que é o log na base e de x. Tudo bem? Mas se você pegar essa função aqui, ó, que sai dos reais nos reais, e pega um x e associa a elevado a x, aqui o a positivo e a diferente de 1, é uma função exponencial. Ela é contínua também. E daí tem a função logarítmica. Tá, vamos colocar aqui a função log na base a. Ela sai do zero mais infinito, chega nos reais, e ela pega um x e leva aqui na log na base a de x. Lembrando que aqui é a mesma coisa, o a maior que zero e a diferente de 1. Beleza, essas são funções contínuas. Então essa lista é bem grande de funções contínuas. Tá? Então fazer um resumo. Bom, o que a gente viu hoje? Que f é contínua em P, implica, se f é contínua em P, implica que f é restrito a um ativo, f é restrito a pt e alfa f são contínuas em P. Ou seja, se você tem uma função contínua no ponto, desde que faça sentido, tá, gente? Se o P está fora do ativo, nem dá para dizer que a f é restrita a ativo contínua em P, tá, ok? Se a imagem da f não cai dentro do bt, nem dá para fazer restringir no contradomínio. Tudo bem? Se f é contínua, então a f é restrita a ativo, a f é restrita a um bt e alfa vezes f são contínuas. Bom, esse é o corolário. F e G são contínuas em P. Contínuas em P. O que a gente viu? Que a F mais G, a F menos G, a F vezes G são contínuas em P. P. E se G de P é diferente de zero, a F sobre G também é contínua em P. Tá bom? Estou fazendo rapidinho. Daqui que a gente viu depois o corolário daquele era o seguinte: F e G contínuas implica que F mais menos vezes e divisão, né? E sobre, vou colocar assim, sobre G são contínuas. Quer dizer, F mais G é contínuo, F menos G é contínuo, F vezes G é contínuo, F dividido por G são contínuas. Também é contínuo. Ok? F contínua em P e G contínua em F de P implica que a G composta com F é contínua em P. Desde que
exista G composta com F. A imagem da F tem que estar dentro do domínio da G para poder compor, tá bom? F e G contínuas implica que a G composta com F é contínua. Tá bom? E depois teve a lista de funções contínuas, né? Polinomiais, trigonométricas, as raízes, exponenciais e logarítmicas. São contínuas. As funções polinomiais, as funções trigonométricas, as raízes, as funções exponenciais, as funções logarítmicas, todas são contínuas. Agora a gente vai usar tudo isso no exercício. Olha só que legal esse exercício aqui. Exercício. Mostre que f é contínua. Quem que é f? A f de x, eu só dei a fórmula, tá? Lembrando que a gente vai ter que achar o domínio, etc. Olha que coisa mais absurda, escabrosa. Aqui eu vou colocar e elevado a x² mais 1. Mais ln, que aqui eu vou colocar x menos 2. Mais seno de x² mais 2x ao cubo mais 3x² mais 4x. 3x ao cubo, 4x mais 5. Olha que coisa absurda. Então vamos pensar primeiro no domínio. Gente, esse domínio é filho da mãe de ruim, a gente não vai achar ele assim. A gente vai encontrar, mas não com muitos detalhes, tá? Em primeiro lugar, o domínio da função f, o que é? É o conjunto de todos os números reais, que tem que ter duas coisas. Essa parte aqui, x menos 2, tem que ser positivo. E mais. E o seno de tudo isso aqui não pode ser zero. E o seno de x² mais 2x ao cubo mais 3x² mais 4x mais 5 é diferente de zero. Gente, isso aqui é uma equação, não é uma equação de 4 graus. Isso aqui é uma equação envolvendo coisas trigonométricas. A gente não vai resolver isso não, tá bom? Mas esse é o domínio. Mas a gente pode melhorar um pouquinho de nada. É o conjunto de todos os x. Ó, gente, dizer que o x menos 2 é maior que zero é a mesma coisa que dizer que x é maior que 2. A mesma coisa que dizer que o x está aqui, ó. Então, acho que o seno de x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x² mais 4x mais 5. Isso aqui é diferente de zero. Tudo bem? Esse é o domínio da função. Beleza? Então, eu só vou chamar de domínio de f. Agora, se você prestou atenção na última aula, a gente vai quebrar esse pedaço em parte. Aqui eu vou fazer um rascunho aqui. Como é rascunho, não precisa ficar bonito, tá? Esse pedaço aqui é meu rascunho. Aqui eu tenho f de x, é uma coisa feia aqui, ó. Aqui eu tenho seno de qualquer coisa. Eu vou chamar de seno de... O que está dentro do seno, eu vou chamar de h de x, tá bom? Aqui eu tenho e elevado a alguma coisa. Eu vou falar de g de x. E aqui mais o ln de, sei lá, de um L de x. Tudo bem? Então, esse L de x é polinômio. Então é contínuo. Eu tenho que restringir, né? Para cair dentro. Então eu vou restringir no domínio de H, de f. Então vai ser ln composto com esse negócio, vai dar contínuo. Esse g também é polinômio. Daí eu restringo, é contínuo. Esse aqui é contínuo. Então, composta de funções contínuas é contínua. Composta de funções contínuas, composta de contínuas. Então, esse pedaço é contínuo porque é uma composta. Daí eu somo. Beleza? Dá contínuo. Divide por uma função contínua é contínua. Bom, então vamos resolver. Acabou o rascunho. Sejam G, H e L de R em R dadas por... São as funções dadas por... Ó, o G, x² mais 1.
g de x igual a x quadrado mais 1, vírgula. Esse aqui eu vou chamar de h. h de x é x menos 2. E L de x igual a essa coisa feia aqui. X a 4 mais 2x ao cubo. X a 4 mais... quanto que é? É 2x ao cubo. 2x ao cubo mais 3x quadrado. 3x quadrado mais 4x mais 5. Bom, a g, h e a l são contínuas, porque são funções polinomiais. Estão na lista de funções contínuas. Como g, h e l são funções polinomiais, então g, h e l são contínuas. Logo, a G é restrita ao domínio de F. A H é restrita ao domínio de F. E a L restrita ao domínio de F também são contínuas. Dessa forma, agora vamos voltar aqui. Aqui eu tenho E elevado a... eu tenho uma composta de E com G. Dessa forma, a função exponencial é contínua, composta com G restrito ao domínio de F. Ó, G é composta de contínuos, vírgula. O que mais que eu tenho? Ln composta com H. Deixa eu ver. H é x mais 2, Ln composta com H. Ln composta com H, mas não é H. Restrito ao domínio de F. E aceno composto com L, restrito ao domínio de F, são contínuas. Por quê? São compostas de funções contínuas. Logo, a ESP composta com a G restrito ao domínio de F, mais a Ln composta com H restrito ao domínio de F é contínua, porque é soma de funções contínuas. Por último, se eu pegar aqui ESP composta com a G restrito ao domínio de F, mais Ln composta com H restrito ao domínio de F, esse aqui a gente acabou de ver que é contínuo. Se eu dividir pela seno composta com a L restrito ao domínio de F, é contínua. Portanto, F é contínua. Então vamos voltar aqui. Opa. Essa é a F. O que eu fiz? Eu olho como uma divisão. Então olha embaixo. É seno de um polinômio. Polinômio contínuo compõe-se com seno com um polinômio. E em cima, ensina uma soma. Então vamos olhar esse aqui. Ln composto com polinômio. Tem que fazer restrições, né? Mas tudo bem. E essa aqui, exponencial composta com polinômio. Exponencial composta com polinômio contínuo. Ln composta com polinômio contínuo. Soma de contínuas é contínua. Seno composto com polinômio é contínuo. Em cima contínuo, embaixo contínuo, a divisão é contínua. É isso que a gente fez. Só dei nome aos bois. Chamei o domínio para poder fazer a restrição certa. Né? Bom, eu troquei aqui no meu rascunho. Essa aqui era PCH, essa aqui é. Mas enfim, chamei GH e L, são os polinômios, então são contínuos. Mas se elas são contínuas, as restrições são contínuas. Então, mas se as restrições são contínuas, essas compostas aqui são contínuas. Mas se essas são contínuas, quando soma da contínua e quando divide da contínua. Só lembrando que ESP composto com G restrito ao domínio de F mais L. Já acabou, tá? Eu só vou colocar uma coisa aqui. Mais Ln composto com H restrito ao domínio de F. Tudo isso sobre seno composta com a L. Tá difícil.
com a L restrita, domínio de F. Quando eu calcular isso no x, vai ficar embaixo, vai ficar seno do L de x. Em cima vai ficar exponencial do g de x, que é e elevado a g de x, mais ln de h de x. Quando você for ver isso, fazendo as contas, vai dar o f de x, tá? Bom, gente, espero que tenham gostado. E parece difícil, mas nem é. Isso aí quase mata tudo de funções contínuas, tá bom? Então por hoje é só. Até mais, gente. Tchau.